Então, vamos lá. Objeções. A primeira coisa quando a gente entra dentro da Herbalife é que a gente lida com uma coisa chamada não. É ou não é? E é uma coisa difícil da gente lidar. Porquê? Porque nós temos muita dificuldade em digerir a negação social, não é? Então, sabiam que cerca de 90% dos consultores não têm a oportunidade exatamente com medo do não? Muitas vezes a pessoa nem sequer fala com alguém, mas ela já está com tanto medo da rejeição que ela já nem aborda. Então, o que é que normalmente a gente fala? Quando é assim, fala com os teus amigos, fala com a tua família. E o que é que a pessoa diz normalmente? Eu não conheço ninguém. Eu não é? Já ouviram isso? Eu não conheço ninguém. Mas eu não conheço ninguém. E a resposta é que ela quer dizer, eu não conheço ninguém que me vai dizer que sim. Então, o medo dela da rejeição é tão grande, tão grande, tão grande, que eu tenho medo que as pessoas me digam que não. Então, ela diz assim, eu não conheço ninguém. Então, uma das coisas muito importantes no nosso negócio é nós sabermos listar todas as objeções. Esse é o nosso trabalho. Porque o nosso trabalho é sermos expert em soluções. Nós somos pessoas que resolvem problemas. Quanto mais problemas nós soubermos resolver, maior é o nosso rendimento, tá? Então, quanto maior é a nossa capacidade de resolver problemas, maior é o nosso cheque. Podem escrever aí. É exatamente a mesma proporção. Tem a ver com resolução de problemas pessoais, resolução de problemas emocionais e resolução dos nossos problemas com os nossos clientes. Dos nossos consultores. Quanto maior é a nossa capacidade de resolver problemas, Cris, mas eu não tenho nada a ver com isso, o problema é da encomenda, o problema foi que ela não fez direito, o problema é que ela não quer... Não, é exatamente isso. Nós somos gerenciadores de conflitos. Esse é o nosso trabalho a toda a hora. O nosso trabalho como consultores é o quê? Não é vender produto, mas sim ter estratégias de sucesso para os nossos clientes. Porque imaginem só, os nossos produtos não poderiam estar numa farmácia, não poderiam estar numa loja e basicamente estariam em qualquer lugar com uma bula, com um manual de instruções. E assim, olha, substitui 2 refeições por um jantar e por um pequeno almoço, um café da manhã, substitui beber 2 litros de água. Podia ter um manual de uso do programa, tal como um medicamento, tal como um suplemento que o caixa explica. Era ou não era? Mas porquê que Mark Hughes nos colocou? Porque ele já sabia que toda a mudança de rotina gera conflito emocional, gera conflito pessoal. E nós somos aqui para resolver. É a pessoa que não tem tempo para fazer o shake, nós vamos lá e dar soluções. É a pessoa que não vai às compras e não tem uma lista direita, nós vamos lá e damos soluções. É a pessoa que não tem amor próprio, nós vamos lá e aumentamos a autoestima. É a pessoa que tem problemas familiares e nós vamos lá e somos psicólogos. É ou não é? Então nós somos gerenciadores de conflitos. E é muito importante que a gente entenda isso, porque quanto mais depressa a gente entender isso, melhor é a nossa relação com os nossos clientes. A gente tem que trazer empatia, compaixão, compreensão e entendimento que a pessoa está em cru. É igual a um consultor, quando a gente chega, é um diamante por lapidar. E a pessoa, quando está depois, ao longo do tempo, ela vai mudar e olha para trás assim, nossa, eu achava que sabia tudo, afinal, há tanta coisa que eu agreguei. E o cliente a mesma coisa. O cliente chega a um ponto, nossa, eu achei que sabia tudo e afinal assim me ensinou tanto. Porquê? Porque é aquela parte de a pessoa começa a ficar aberta para abrir. Então, quando nós chegamos a este ponto de objeções, nós não podemos ser inocentes. O mais importante é o seguinte, é começarmos a nos preparar. Nós vamos lidar com o público, certo? Nós sabemos que existem objeções, é ou não é? Ninguém daqui é inocente. Então, o segredo é nós começarmos a listar cada um de nós as objeções que nós podemos receber ou que já recebemos, não é? Coloquem aí no chat as várias objeções que recebem quando falam de Herbalife. Coloquem aí no chat, não é? Vamos lá, eu listei aqui algumas.
Vejam lá se concordam comigo e coloquem aí também. Objeções. É caro. Então vamos escrever. É caro. Numa colunazinha. É caro. Mais. Não precisa. É caro. É caro. Olha, caro é a primeira coisa. Ótimo. Pronto, perfeito. É sinal que estamos juntos. Tá? Esperar para... Mas isso não é uma objeção. A pessoa não disse que não quer. A pessoa quer, está à espera de virar o cartão. Isso aí é uma estratégia pessoal da pessoa. Não preciso perder peso. Ver com o médico. Não funciona. É química. Vou falar com o médico ou com o nutricionista. Depois vou engordar mais. Eita, vocês estão bons disso. Depois vou engordar mais. Só fechar a boca. Vocês estão rápidos demais. Faz mal à saúde. Gosto mesmo é de comer, não é? Ou seja, não gosto de... Enjoo. Enjoo por quê, Ana Cláudia? Saciar, tem fome. Vocês estão bons. Diz que enjoa de tomar o shake todos os dias. Ah, mas então é porque a pessoa já foi cliente. Isso é outra coisa. Isso. Tá, mas posso colocar aqui, tudo bem. Isso aí é depois no acompanhamento. Vou muitas vezes à casa de banho, que é ao banheiro. Isso quer dizer depois do acompanhamento. Então depois também podemos falar sobre objeções de acompanhamento, se a gente tiver tempo. Tá. Acho que já falámos todas. É caro, não preciso de perder peso, vou ver com o meu médico ou nutricionista, não funciona, é química, vou engordar mais depois, é só fechar a boca, não é preciso produto nenhum, faz mal à saúde, eu gosto mesmo é de comer, vou ter fome. Eu vou ter que tomar isso sempre? Vou ter que tomar sempre. Os produtos são industrializados. É química. Isso. Eu acho que a gente já postou aqui todas. Tá, vou na nutricionista. Já falei. Vou falar com o meu médico nutricionista. O médico me proibiu, não é? Então, o médico proibiu. Tem muito sódio. Pega aí o teu som. Isso. Ivone, isso. O sódio, gente, deixa-me já explicar, porque o sódio é porque a pessoa já olhou o rótulo, tá? O que é que acontece com o sódio? O sódio é para uma refeição inteira. Eu, quando tomo aqui, eu estou a tomar uma refeição inteira. Quando eu vejo o sódio de vários produtos fragmentados, o que é fragmentados? É quando eu vejo o sódio do feijão, quando eu vejo o sódio de um acompanhamento, ou de um iogurte, ou de, sei lá, ou de um chips. Eu estou a ver o quê? Uma porção. Quando eu tenho um shake ou uma sopa, eu estou a ver o quê? O conjunto todo da refeição. Então, a refeição é obrigatório ter este mínimo de sódio. O sódio faz bem até à própria pressão sanguínea. O sódio é essencial, tá? O que a gente tem que ter é que, assim, uma boa qualidade até do sal que a gente usa. Então, imagina só, o cloreto de magnésio, que é uma substância que deveria estar no sal, foi extraída do nosso sal. O sal grosso, ele deveria ser úmido, tá? Mas para ser comercializado correta, ou seja, mais comercial, foi-lhe tirado o cloreto de magnésio para ele ficar sequinho, tá? Por isso é que a flor do sal é mais úmida, tá? Então, o nosso produto, ele tem o sódio correto, porque as pessoas comparam o nosso produto a porções. E se juntassem todas as porções, iriam ter mais sódio que nesta refeição. Então, aqui é uma refeição inteira. Então, o sódio que está aqui é de uma refeição de vários alimentos juntos e o total de sódio de vários alimentos juntos, tá? Então, essa é a diferença. Não podemos comparar o nosso produto com outros. Primeiro, não existe mais nenhuma sopa em Portugal, não sei, mas no Brasil não existe nenhuma sopa que é substituto de refeição,
tá? Então, um lanche ou assim, ele tem que ter o sódio mínimo para a gente estar bem. Então, vamos lá. Temos listadas as nossas objeções. Então, estamos prontos para a guerra. Arregaçar as mangas e agora olhamos para estas objeções. E, basicamente, aquilo que nós temos que saber é o quê? Estar preparado, gente. Estar preparados. Claro que quando nós estamos dentro de uma empresa que vamos falar com pessoas, vamos lidar com pessoas, se vamos lidar com pessoas, é natural que as pessoas tenham o direito de dizer a opinião que elas quiserem, porque a gente está a dar abertura para isso. Mas o que é que acontece? Elas só falam aquilo que a gente quiser que na realidade esteja preparado. Primeiro, nunca leve nada para o lado pessoal, tá? Essa é uma coisa muito importante. Esteja blindado. Esteja preparado para os nãos. Os nãos existem. Então, número 1, se você está novo aqui, não seja inocente. Porquê? Porque o não, as pessoas dizem, é a primeira palavra que as pessoas dizem tudo o que lhe perguntarem. Não, não é bem assim. Né? E o brasileiro fala muito, sabe o que é que é? É ou não é? Então já é uma tendência natural. Primeiro, nunca leva a nível pessoal. Segundo, o não nunca é definitivo. É sempre ainda não. Então tenha cuidado com a sua postura, a sua atitude, a sua forma de estar, porque as pessoas vão estar sempre analisando e vendo até quando você vai estar defendendo essa verdade. Porque as pessoas querem o quê? Credibilidade. Terceiro, habitue-se que as pessoas gostam de sucesso, mas nunca que o vizinho tenha mais sucesso que elas. Então o sucesso incomoda. Você estar bem é incomodativo. Não porque a pessoa não gosta de você, mas porque o seu sucesso é o reflexo, muitas vezes, do insucesso dela. E a pessoa está constrangida por não avançar. Nossa, aquela mulher é um mulherão. Com certeza que fez plástica, com certeza que ela não está na academia, no ginásio. Ai, aquela mulher tem um cabelo bom demais. Aquilo ali deve ser mega hair. Deve ser extensões, não pode ser assim tão bom. Então, aquele homem está ali, não, ele tem sorte, não tem que trabalhar como eu. Então, nós temos essa tendência de desvalorizar a positividade. Em vez de perguntar, não, deixa eu ver o que é que ele faz, deixa eu ver o que é que ele faz, né? Então, estejam preparados, estejam blindados e mostre-se no seu melhor. As pessoas precisam de inspiração. Porquê? Porque não é o não que nos faz crescer, é o sim no meio dos nãos. Mas nós temos que estar com a mesma atitude, porque se a gente fala com uma pessoa diz que não, outra pessoa diz que não, outra pessoa diz que não, e aquela próxima ia nos dizer que sim, ia ser o nosso próximo diamante, mas nós estamos tão desgastados. Quando eu falo com esta, é assim, olha, eu tenho uns produtos, você quer? Então, a gente está tão desgastada que a gente não deu o nosso máximo, e a gente não deu atenção, não olhou para ela, e ela não vai querer, porque não se sentiu, não sentiu o nosso melhor. Então, a gente tem que estar sempre o nosso melhor, tá? Então, vamos lá. Imagina que alguém, e vocês podem aqui colocar, aqui faltou dizer o marido, não é? Vou perguntar ao meu marido. Vou perguntar ao meu marido, que é o típico também, não é? Então vamos lá. Quando alguém pergunta assim, Cris, o que é isso? Não é? Ou como funciona a Herbalife? A primeira reação conta muito. Quem manda na vibração da conversa somos nós. Então, fale sorrindo. A sua vibração conta. Às vezes a gente fala com medo, fala baixinho, fala receoso e começa a se anular. Então, a sua vibração tem que subir. Tem que sorrir, tem que levantar as costas, estar empoderado e dizer assim, não vais acreditar. Você não vai acreditar. É um programa incrível. Eu uso há X tempo. Escrevam aí o tempo que vocês usam. Marque o que se dizia. Que é 90% opiniões, 10% factos. Agora, nós temos que viver o facto. Nós temos que estar empoderados com o resultado do produto. Nós temos que viver esse resultado. Não é? Tá? Por isso é muito importante o resultado do produto. Eu uso há X tempo. Né? 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 semana, 10 anos, 15 anos. E é o maior, e é o melhor, e foi a melhor escolha que eu fiz. Sabe o que é que aconteceu comigo? Comecei a ter resultados incríveis de bem-estar, comecei a ter resultados incríveis de energia. Descobri que é mais barato me cuidar com a Herbalife do que com uma refeição tradicional. Como tudo aquilo que eu gosto. Então já estou dizendo que é barato. Eu comecei a poupar dinheiro porque por refeição o programa pode ir de X
a X por refeição, então eu já falo. Então, por exemplo, imagina, se no Brasil, coloca aqui no chat quanto é que é o programa por refeição. O programa por refeição no Brasil não pode ir de 5 a 10 reais. Não é? Coloquem aí. Em Portugal, quanto é que fica o programa por refeição? Escreve aí no chat. Ou abre o micro. Não pode ficar mais ou menos de... Exata, não é? Então, se eu quiser... Eu não posso querer só um programa de um shake? Posso. Então, vai ficar 5 reais por refeição. Em Portugal pode ir de 2,5 € a 6 €. E se eu fizer só o batido, pode ir para 1,5 €, 2 €, não é? A pessoa opcional, não é? Então, mas mais ou menos 2,5 € a 6 € por refeição. Eu como aquilo que eu gosto, estou saciada, tenho uma variedade incrível. Dá para fazer 1001 receita com pó nutricional da Herbalife. E uma das coisas importantes é que a partir de agora a gente tem que não falar shake ou batido, mas sim falar pó nutricional. Porque a gente não faz panqueca, a gente não faz pudim, a gente não faz mousse, a gente não faz muffin. Então, se eu estou vendendo o shake, só daria para fazer o quê? Shake. Mas se eu falar um pó nutricional, dá para fazer tudo, não é? E se eu falo pó nutricional, o que é que soa no meu ouvido? Nutrição. Pó nutricional. Então é o quê? É um preparo nutricional que dá para fazer tudo. Então, Laerte, não é preciso pormenores, fica tranquilo. Então é assim, então aquilo que eu vou dizer é, olha, sinto-me maravilhosa, é mais barato do que aquilo que eu comia na rua, do que aquilo que eu fazia em casa. Eu posso comer entre 5 a 10 reais no Brasil, 2,5 € a 6 € em Portugal. E o mais incrível é que são produtos que têm 300 médicos por trás a tratar e 300 cientistas a fazer. São os meus chefes de culinária. E é tão incrível, porque a Herbalife é a empresa número 1 do mundo em nutrição para controle de peso e bem-estar. E quem está à frente da Herbalife era o antigo ministro da Saúde dos Estados Unidos. Ah, mas o meu médico não recomenda. É natural, e aí vocês sorriem. É natural, é porque ele não conhece a Herbalife. É porque nós não temos delegados de informação médica com os produtos. Então ele não conhece a bula, ele não conhece o rótulo. É natural. E a gente diz assim, é natural. E não explora. É natural que um médico, nutricionistas, mas nós temos tantos médicos e tantas nutricionistas a trabalhar conosco, que se for preciso, eu te ajudo, tá? Então, a gente não dá tanta relevância, porque às vezes a pessoa faz. Mas se ela dá muita relevância, aquilo que a gente precisa de fazer é enviar toda a parte do rótulo dos produtos e perguntar, fazer a pergunta, o que é que está no rótulo que eu não posso, que eu sou proibida de consumir? Só o rótulo. E o médico tem que dizer qual o ingrediente que está ali, que é proibido na minha dieta para eu consumir, tá? E aí ele não vai ter como. Cris, mas tem frutose, tem sucralose. Sim, são os únicos açúcares que uma grávida pode tomar. Qual o problema? Então, existe às vezes muitos problemas dentro dos mitos, tá? Então, sucralose é o açúcar que uma grávida pode tomar. Se uma grávida pode tomar, eu posso tomar. A frutose é o açúcar que está na fruta, eu não posso comer uma maçã? Então, os nutricionistas dizem para eu comer 5 peças de maçã, 5 peças de fruta por dia? Qual o problema da frutose agora? Não é? Isso é um açúcar natural. E uma das coisas importantes é que não tem a ver com quantidade de sódio, não tem a ver com quantidade de açúcar, tem a ver com o equilíbrio nutricional, o conjunto da ópera, o conjunto todo. Então, se a pessoa come uma peça de fruta sozinha, é mais perigoso a nível de índice glicêmico se eu comer uma peça de fruta com 3 ou 4 castanhas, um ovo, fazer uma refeição proteica, tá? Então, no meu discurso, eu já vou avançando. E sabes que mais? Uma das coisas é que não funciona. Eu já perdi X quilos e deixa-me te mostrar algumas fotos, alguns depoimentos. Quando a pessoa diz não funciona, nós não discutimos. O que é que a gente tem que mostrar? Eu não sei. Eu só sei que uso há X tempo e o meu resultado foi este. Porquê? Porque a pessoa está a dar uma opinião e nós vamos responder com factos. E olha só, deixei eu te mandar alguns resultados do nosso grupo. Caso você seja novo, você vai mandar alguns resultados do grupo.
Nós temos um grupo de Telegram que se chama Depoimentos, exatamente para todo mundo poder usar fotos do antes e depois, quando precisar. Consoante o perfil da pessoa, você vai procurar fotos semelhantes e envia. É química, são produtos industrializados. Assim, não, são produtos desidratados. E sim, tem que ter estabilizadores de cheiro, de sabor, de saúde, porque se não houver algum estabilizador e são todos saudáveis, nós não poderíamos ter essa comida desidratada na nossa casa, aberta para uso. Então, até o leite em pó tem. Então, na realidade, é o que é comida desidratada. Então, eu sei, e a gente brinca, eu sei que você acha muito estranho, não é? Mas, por exemplo, a tapioca é uma farinha que está lá, desidratada, não é? As farinhas comuns estão lá desidratadas. O leite em pó está lá desidratado e está numa lata. E quando o bebê nasce, o que é que uma mãe faz quando o leite não é suficiente? Dá o leite da farmácia para o seu filho. E está em quê? Está numa lata. Então, é um preparo nutricionalmente equilibrado, desidratado, iofilizado, não é? Que foi retirado toda a parte da hidratação, e foi feito por 300 médicos. E quando a pessoa começa a discutir muito connosco, faz mal, olha, não sei, eu estou com mau aspecto, me fala aí se esta pessoa que usa Herbalife há 27 anos, e mostra uma foto do AJ, que tem 69 anos, está mal, e usa Herbalife há 28. Então sempre sorriem e digam assim, olha, deixa-me te mostrar esta foto desta pessoa que usa há 28 anos. O que é que você acha? E brinca com a situação e não discutem mais. É muito importante vocês mostrarem factos, não discussões, porque é aquela situação, se a gente começa a discutir com um idiota, o que é que nós somos? Mais ainda. Então, a gente não pode discutir, a gente mostra factos e sorriso nos lábios e leveza e já na próxima, porque a pessoa na realidade ela não quer discutir aquele assunto, ela só quer mostrar que não é ignorante e que quer ter uma opinião. Então é algo psicológico, a questão não é aquilo que ela fala, é porque é que ela fala. Então não vamos discutir, vamos levar com um sorriso e vamos para... E no nosso discurso a gente já vai pôr muito. E vais engordar tudo de novo. Não. Se eu vou para a academia, se eu vou para o ginásio, eu vou ficar malhado. E depois? Eu tenho que manter os mesmos padrões para me manter. Mas aqui na Herbalife, o que é que os produtos fazem? E é natural que a gente entenda e que tenha que explicar um pouquinho. O que é que a Herbalife faz? Ela vai ativar o nosso corpo com o máximo de nutrientes. Então, basicamente, eu vou me nutrir mais, o corpo vai ficar mais hábil e nós temos um programa de manutenção, que é o que a pessoa faz, a perda de peso e depois a manutenção, que é para o corpo ganhar uma nova memória. E a Organização Mundial de Saúde diz que por cada quilo perdido nós devíamos fazer 1 mês de manutenção. Mas dentro da Herbalife, por cada mês perdido, nós fazemos 1 mês de manutenção. Então, se a pessoa fizer direitinho, consoante aquilo que o seu coach fala, e respeitar o período de perda de peso e o período de manutenção, o seu corpo vai trabalhar para aquele peso. Mas se ela voltar para os hábitos anteriores, a responsabilidade já não tem a ver com a Herbalife, tem a ver com a pessoa. Então, o segredo está em a pessoa fazer o programa e depois entender o que é que ele levou a aumentar de peso. Foi comer biscoito o dia todo? Foi comer salgado o dia todo? Foi não ter regra e comer calorias a mais o dia todo? Se ela voltar aos mesmos hábitos, sim, ela vai aumentar de peso. Mas se ela seguir todo o nosso protocolo, com todas as nossas receitas, com toda a nossa reprogramação celular, existe uma reprogramação celular, o corpo não vai ter necessidade de pedir mais comida que aquilo que precisa. Então é maravilhoso. Então ela não precisa de fazer mais. E é só fechar a boca, não é? É assim, pois é, só fechar a boca. Mas se fosse assim tão fácil, por que é que as pessoas estão com peso a mais? E a gente responde, sabia que hoje nós estamos numa época de fome oculta? Escrevam aí o que é fome oculta, que assim todo mundo fica a parecer muito inteligente, quem não sabe. Tá? Então, fome oculta é um novo fenómeno, é o fenómeno do novo século, que é o quê? Nós hoje em dia temos fome de nutrientes. Cada vez que a pessoa corta a boca, ela corta a alimentação e ao mesmo tempo ela corta os nutrientes. Se a pessoa não comia muitos nutrientes antes e comia muitos alimentos vazios de calorias, ela vai diminuir ainda mais a ingestão nutricional.
Então, em vez de perder peso, ela vai perder massa muscular. E a gente devolve a pergunta. Quando a pessoa nos dá uma pergunta, o segredo é devolver com outra pergunta. A pressão nunca pode estar do nosso lado. Se às vezes vocês tiverem uma pergunta constrangedora e se sintam pressionados para responder, sabem qual é o segredo? Devolvam uma pergunta. Aí a pressão passa para o outro lado. Discretamente, elegantemente, vocês... Quanto é que tu estás a ganhar com esse negócio? E a gente se ri. Mas por que você quer saber? Está interessado em trabalhar connosco? Então a gente não responde. A gente faz outra pergunta. Está Mas... passando quanto? Que era? Tá, Isabelle, tens o teu som ligado. Cuidado, meu amor. Tá? Aí, vamos lá. Qual era fechar a boca. Então, fome nutricional é fome de nutrientes. E cada vez que a pessoa corta a boca e não tem uma rotina com todos os nutrientes que o corpo precisa, ela vai começar a entrar em desgaste e em stress oxidativo. Que é o quê? Ela vai começar a envelhecer mais rápido. Ela vai começar a perder massa muscular. Ela vai começar a ter o problema de flacidez e aí sim ela vai aumentar mais de peso, mais rápido. Então aquilo que nos leva à dieta sanfona, que é a dieta, a gente fala de dieta ioiô, é o quê? A fome oculta, é a fome nutricional. O corpo está tão carente, tão carente, tão carente, que depois ele vai querer absorver tudo de novo. Então é exatamente aquilo que nós fazemos, colmatar e trazer equilíbrio nutricional, tá? Então, por que é que a gente não engorda mais? Se a pessoa fizer direitinho tudo aquilo que nós prescrevemos, ela vai estar ótima, vai fazer uma reprogramação celular. O que é isso, a reprogramação celular? É que as nossas células têm memória, tá? As nossas células têm memória. Então, se eu estou habituada a comer, trazer 500 calorias a cada lanche, e acumulo 3.000, 4.000 calorias durante o meu dia, o meu corpo está habituado à entrada de 4.000 calorias por dia. E vai-me pedir aquelas 4.000 calorias todos os dias. Porquê? Porque é comida de graça. Aquela coisa, comida grátis. Então, exatamente essa informação celular, ela não está habituada a queimar, está habituada só a receber. E ela vai querer aquela comida todos os dias. Por isso a primeira fase, por isso é que depois um dia a gente fala sobre o acompanhamento, mas por isso é que a primeira fase são os sintomas, às vezes, de enjoo, ou cansaço, ou quebra de energia, que é o quê? A desintoxicação misturada com a ressaca de carboidrato, tá? A pessoa está a limpar as toxinas, por isso a sensação de enjoo, tá? Mais acumulação de toxinas na corrente sanguínea, por isso água, e quando a pessoa começa a cortar radicalmente os carboidratos, ela vai começar a ter uma ressaca de carboidrato, ressaca de açúcar, por isso esse cansaço, o corpo não quer queimar, e a gente diz assim, fica tranquilo, aguenta aí firme, o seu corpo é uma criança que está a chorar, não quebre, continua firme, porque isso aí é criança dentro de você que está a chorar e que quer comida grátis. Force-a a queimar a sua reserva energética, tá? Mas estamos nas objeções. Eu vou falar com o meu marido. É outra objeção muito interessante, não é? E aí a gente pergunta, mas porquê? O seu marido gosta de você gorda? A gente tem que perguntar mesmo isso. Mas porquê? O seu marido vai ficar tão feliz porque você vai poupar dinheiro. Lembre-se só, o programa da Herbalife vai ficar por R$5 por refeição, se você quiser. E se você tiver 4 amigas, ainda pode ficar de graça. Então, a não ser que o seu marido goste de você doente e gorda, é que ele vai dizer que não. E a gente brinca com isso. Tá? Então é muito importante dizer assim, Maria, no início todo mundo acha que é um problema de estética. Não, estamos a falar da sua saúde. Então aquilo que você tem que dizer ao seu marido é os seus sintomas. Como você se sente, Maria? Fala para o teu marido como é que você se sente ao acordar. Fala para o teu marido como é que você se sente com o seu corpo, com a sua energia, com as suas dores. E a gente tem que relembrar à pessoa o que é os sintomas. Então, Maria, pensa só. Aquilo que você tem que fazer é avisar que você se vai cuidar. E vai ter uma estratégia diferente de se talvez aquilo que você faz, determinados gastos, começa já a prevenir e começa a dizer que vai priorizar a sua saúde. Mas eu duvido que o seu marido queira que você esteja doente e gorda, porque aquilo que vai acontecer se você não se cuidar, e a gente começa a lhe dar a visão do futuro, é que é o seguinte, quanto tempo você demorou a aumentar esse peso? Eu aumentei 20 quilos em 5 anos. Há 5 anos atrás você tinha esse peso?
tinha menos 10 quilos. Então daqui a 5 anos você está com mais 10 quilos. Porque a Organização Mundial de Saúde diz que se nós levamos 5 anos para aumentar 10 quilos, quer dizer que o meu corpo tem uma predisposição para nos próximos 5 anos aumentar mais 10. Nunca vai ficar estável. O nosso corpo nunca tem um peso estável. Por isso é que as pessoas vivem fazendo dieta. Porquê? Porque ele tem sempre tendência para acumular mais e mais e mais. Mesmo que eu faça todos os dias a mesma coisa, todos os dias a mesma coisa, todos os dias a mesma coisa, o meu metabolismo vai baixando. Então, por isso é que as pessoas vivem fazendo dietas, que é para compensar esse aumento de peso gradual. Então, aquilo que a gente tem que dizer para a Maria, Maria, bora ser saudável? Bora mostrar um corpite saudável para o seu marido? Bora mostrar mais energia para o seu marido? Me fala uma coisa, você ainda tem paciência para o seu marido? Ou diminuiu? Diminuiu. Então pronto, diga para ele que você está precisando de mais energia, mais bem-estar e por aí fora. Tá? Então é muito importante. Outra só. É só fechar a boca, faz mal à saúde. Quando a pessoa faz mal à saúde, a gente mostra o nosso resultado. Olha, eu não sei. Eu só sei que a minha energia aumentou. Eu só sei, e a gente mostra factos. Isso eu não sei. É a primeira resposta. Olha, se faz mal à saúde, eu não sei. Eu só sei que eu sinto-me maravilhosa. E as minhas análises dizem o mesmo. E os meus amigos que usam dizem o mesmo. Me fala uma coisa, o que é que existe de errado se você tomar todos os nutrientes numa refeição? O que é que pode prejudicar a sua saúde? Nada, pelo contrário. A falta de nutrientes é que sim, é que prejudica a sua saúde. Então, começa. Elaine, todo mundo está a ouvir, querida. Põe aí no chat quem está a ouvir, mostra para a Elaine que está ouvindo, tá? Eu vou comer isso para sempre? Não, não precisa. O programa, se você quer perder 10 quilos, é 3 meses para perder, 3 meses para manter. 3 meses nós vamos fazer um determinado programa e depois você vai fazer um programa de manutenção por outros 3. É ou não é verdade? É verdade. Não é obrigada para tomar toda a vida, não. Agora, aquilo que eu posso dar é o meu depoimento. Mas olha só, Maria, como é tão barato, aquilo que eu prefiro ter em minha casa é ter os produtos da Herbalife, que são nutricionalmente equilibrados, e eu amo. Eu já nem me imagino a não tomar os produtos, porque já faz parte. Você não tem o arroz em casa, o café, não tem o feijão, não tem o pão, a manteiga, então eu também tenho. E tenho o meu pó nutricional, que eu faço tudo aquilo que eu quero. Então é uma opção minha, tá? Mas é uma opção minha. E nós não vamos discutir filosofias para uma pessoa que ainda não começou. Porquê? Porque ela ainda não está apaixonada. Ela ainda não tem experiência. Então, sosseguem a pessoa. Não vamos fazer com que a pessoa queira entender algo que nós também, a gente não entendeu no início. Então, vamos só falar para a pessoa, comece. Não precisa tomar para sempre. Fica tranquila. Você vai usar só, se você quiser 100% dos resultados, você vai fazer o programa de perda de peso, 100% aquilo que a gente combinar, e depois o período de manutenção, que é só uma refeição por dia. E sabem aquilo que vai acontecer? Ela vai querer usar para o resto da vida. Porquê? Porque ela já começou tranquila. E ela já avisou o marido ou a família que não é para sempre. Porque se a gente começa a dizer sim, é para sempre, o que é que ela vai dizer para o marido? Que é para sempre, não é? Então, o enjoo é sobre o acompanhamento. A saciedade, nossa, eu fico tão saciada, Maria, tão saciada, que é maravilhoso. E nós temos o seguinte, que é a possibilidade de dar uma amostra. Ou então, se está à distância, gente, e se a pessoa está muito duvidosa, a gente pode fazer o seguinte, em Portugal nós temos o pacote de experiência, e aqui no Brasil nós temos os 5 sachês com a caixa de premium ou uma caixa de sachê. E a pessoa experimenta. E dizemos, eu vou-te acompanhar por 3 dias, eu vou-te acompanhar por 5 dias. O programa que a gente fizer com essa experiência. Eu acho que já falei sobre todas. E o mais incrível de tudo, Maria, é que você se começar agora, em menos de uma semana você já tem menos volume. Isso é muito importante. A gente já começar a dar prazos. Em menos de uma semana você vai ter menos volume. E olha só aquilo que acontece em 10 dias nestes programas. Olha só esta pessoa, menos 1 quilo, menos 2 quilos, menos 3 quilos. O mais importante, Maria, é que você pode usar os produtos, começar e não tem nada a perder a não ser peso. É algo incrível. Então aquilo que nós precisamos é começar o quanto antes. Mas se você não está preparado agora, não tem problema nenhum. Porque eu agora vou começar uma turma,
eu já tenho tanta gente animada e depois você pode ver os resultados. Então a gente tem que se mostrar leve. Nunca podemos convencer alguém a usar os produtos. Nós temos que inspirar a pessoa e sempre terminar positivamente. Porquê? Porque a partir daí a Maria vai entrar talvez numa lista de transmissão minha e assim, tipo, indecisos. Eu posso ou não posso pôr indecisos? E aí eu posso dizer assim, olha só, e de vez em quando eu posso mandar uma mensagem. Olha só o resultado e esta história incrível. E nós podemos mandar um depoimento para ela. Me lembrei de você. Olha só esta história incrível. E de vez em quando a gente pode pôr um depoimento. E podemos fazer uma transmissão de indecisos femininos, indecisos masculinos. E de vez em quando mandar essa lista de transmissão com um depoimento. Então é muito importante sempre. Não é para convencer, é para atrair. E uma das coisas importantes é que no nosso próprio discurso nós temos que já colmatar várias objeções. Não esperar que a pessoa nos sorria no final e a gente pergunta assim, teve dúvidas? Não, mas na realidade está a pipocar de dúvidas, chega à casa assim, ela está doida, isso deve ser tão caro, isso deve fazer mal à saúde, ela está maluca em eu fazer isso. Então, vamos nos blindar. E uma das coisas importantes a todos os clientes que a gente tem que fazer é blindá-lo também. Maria começou o programa. Maria, 2 coisas importantes que eu preciso falar para você. Uma delas, você vai começar a colocar na internet Herbalife. E a partir daí vai começar a pipocar publicidade da Herbalife. E existem pessoas de má fé, existem cargas roubadas da Herbalife e existem produtos falsificados. Então, uma das coisas que acontece é que nós temos pessoas expertas em vender produtos a metade do preço pela internet. Se você clica nesses anúncios ou se você aceita, está sendo cúmplice de crime. Então, nunca confie numa propaganda, numa publicidade que venda produtos de excelência a um preço muito barato. Desconfie. Quanto mais pessoas clicam e compram, mais elas estão a favorecer roubo de cargas, trabalho ilícito, pessoas que já se tenham que já não trabalham na Herbalife ou que nunca trabalharam e que estão vendendo produtos prejudicando clientes. Então, essa é a primeira coisa que eu blindo do meu cliente. A segunda blindagem. As pessoas vão começar a buzinar no seu ouvido, porque o sucesso delas só existe se você tiver menos sucesso do que elas. Então, o seu sucesso é positivo quando sempre for menor que elas. Então, Maria, os primeiros dias você vai usar o programa com boca calada. Não fale nada para ninguém. Fique tranquila. Comece a usar os seus produtos. Comece a ficar maravilhosa, porque você vai inspirar pessoas que estão negativas, que já perderam a esperança de perder peso, que já não querem acreditar mais em dietas e elas vão querer passar a dor delas para você. Então, feche os ouvidos, não ouça ninguém, porque aquilo que vai acontecer agora é que todo mundo vai contar histórias sobre Herbalife, que já ouviram uma vizinha, que já não sei o quê, que o gato da tia, da vizinha, do cachorro teve um problema de saúde com Herbalife e é tudo mentira. Eu uso há X tempo e tem resultados incríveis. Herbalife tem mais de 40 anos. É a empresa número 1 do mundo e está cotada na Bolsa de Nova Iorque. Eu e você já não percebem nada, não sabe nada de economia. Mas quando uma empresa que está cotada na Bolsa quer dizer que ela é vigiada com lupas microscópicas e que tudo que está dentro da empresa tem que ser de alto padrão. Então, os nossos produtos, se tivessem 1 grama que fizesse mal à saúde, eles não poderiam ser vendidos através de mim, tinham que ser vendidos através da farmácia e com uma bula de contraindicações. Então, se nós estamos sendo vendidos, é muito importante aquela objeção sobre saúde e sobre médicos, tá? Se os produtos tivessem 1 miligrama de algum ingrediente nocivo para a saúde, eu não poderia estar vendendo os produtos. Os produtos tinham que estar na farmácia. Por quê? Porque só produtos com contraindicações é que estão na farmácia. Produtos com contraindicações estão à venda na farmácia. Não são produtos saudáveis que estão à venda na farmácia, ao contrário. A farmácia pode ter produtos saudáveis e não saudáveis, e com contraindicações. Remédios que fazem bem à saúde, mas que têm contraindicações, efeitos secundários. Se eu não estou à venda numa farmácia, se eu estou à venda através de um consultor,
E se eu estou a uma empresa há 40 anos, é a empresa que mais ajuda a nível mundial, que é a empresa número 1 do mundo, nutrição para controle de peso e bem-estar, automaticamente ela não pode ter um único ingrediente que faça mal à saúde. Porque todos os produtos que têm contraindicações têm receita médica e estão na farmácia. E outra coisa, sabia que o Cristiano Ronaldo usava Herbalife antes de ser patrocinado? Pois é. E acreditam que ele é vigiado a nível celular, todo o corpo dele é a máquina de rendimento dele, e ele usa os produtos. Porquê? Porque todo o contrato dos atletas tem uma cláusula que diz que o atleta tem que usar a nutrição e ser acompanhado por um dos nossos médicos. Então, Maria, os nossos produtos são aptos, são maravilhosos. Imagina só, nós não podemos ter a Ferrari do Cristiano Ronaldo, mas podemos ter a alimentação Ferrari do Cristiano Ronaldo. Imagina a gente a viver até aos 100... E a gente tem que brincar, e a gente tem que dizer, e a gente tem que pôr a pessoa para cima. Imagina nós a dançar aos 120 anos. Maria, vai ser doideira, tem que começar já. E eu não conheço a Maria de lado nenhum, mas eu já estou a brincar com ela. Eu já estou a mostrar que ela vai estar com quem? Com uma pessoa positiva. E pode ser ao telefone que eu falo isso. Eu falo isso no telefone, num áudio. A gente tem que andar pela casa sorrindo e falando com as pessoas, não só escrevendo. Diz assim, querida, vai ser um programa maravilhoso. E atenção com as brincadeiras. Uma das coisas muito importantes é o seguinte, nós vivemos num século que estamos muito relacionados com o bullying. Então, gente, uma das coisas que eu nunca tinha percebido, aquelas mensagens às vezes de piada do gordo, não é? Que é a pessoa, sei lá, às vezes aquelas brincadeiras, aqueles quadradinhos, não é? Que acabam por brincar com um gordinho e não sei o quê, a gente não deve fazer isso, tá? Então porquê? Porque a gente nunca sabe aquilo que a outra pessoa sente, pode estar fragilizada. Então não se manda nunca imagens e piadas de gordos, tá? Da pessoa sobrepeso, porque pode fragilizar a pessoa, e a gente tem sempre que mostrar que nós estamos, o quê? Oferecendo energia positiva, bem-estar, animação. Porquê? Porque nós somos consultores independentes Herbalife. Nós somos consultores e treinadores de bem-estar. E uma pessoa que vende bem-estar tem que estar quê? Bem. Então, se você não está bem, ponha-se bem. Escolha. Abrir a loja. Opa, estou bem. Acabou. Se a pessoa tem algum problema em casa, chega a casa, tudo bem, desliga e resolve os seus problemas, mas você está falando com o seu cliente, liga ao chip, eu estou bem. E sabem que mais? Quando a gente começa a acreditar que está bem, que está bem, que está bem, sabem o que é que acontece? A gente fica bem. Não é que a gente fica bem. E que afinal os problemas que a gente tinha, afinal não eram problemas. Porquê? Porque quando a gente está mal, a gente irradia uma vibração que torna tudo mal ao nosso redor. Então a gente tem que ter cuidado com o nosso nível de vibração. Se alguma coisa está mal ao nosso redor, está mal. Outra coisa muito importante é nós começarmos a pensar. A pessoa vai me dizer que não, a pessoa vai me dizer que não, a pessoa vai me dizer que não, a pessoa não vai querer, a pessoa não vai querer, a pessoa não vai querer. E o que é que eu estou a emanar para ela? Negatividade, vibração negativa. O que é que vai acontecer? Ela vai sentir isso, nem que seja à distância. E ela não vai querer. Porquê? Porque eu lancei tanta energia que ela não vai querer, ela não vai querer, ela não vai querer, que ela não quer. Então eu tenho que antes, outro dia no evento de Portugal, o Sherman Marcos, lá da Alemanha, ele falou algo maravilhoso, que é antes de qualquer chamada, ele começa a vibrar positivamente aquela pessoa. Lembram-se daquela experiência que eu falei, que tinha ouvido num treinamento? Foi exatamente ele que falou sobre aquela parte das fotos, né? Então, é muito importante aquela parte, é muito importante, antes de falar com a pessoa, pensar, vai ser maravilhoso. Vai dar certo, a pessoa vai me dizer que sim, eu vou mudar a vida daquela pessoa, ela vai ficar a querer os meus produtos, o meu programa, ela vai fazer comigo, vai ser maravilhoso. E começam a lançar mensagens positivas, É igual ao mantra matinal. A gente tem que acordar de manhã e tem que dizer o seguinte, o meu dia vai ser incrível, eu sou maravilhosa, vai ser bem sucedido, eu vou ter clientes novos, eu vou ter pessoas ativas, Então a gente tem que começar a criar mantras, tá? Então, acho que neste momento a gente falou todas as objeções, tá? Depois temos as objeções de negócio, que é exatamente a mesma coisa. Pirâmide, é uma pirâmide. Eu não gosto de vendas. Não. Nós estamos no marketing de relacionamento. Pirâmide era aquilo que acontecia na minha escola, em que eu era professora e só havia um diretor.
É ou não é? Quem é que daqui trabalha ou trabalhou no mercado tradicional e tinha uma pessoa no topo ou 2 pessoas no topo e os vários funcionários? Alguém? Isso. Então, todo mundo que trabalhou em alguma instituição tinha isso. Então, isso é que é um sistema piramidal. E é que a pessoa nunca vai ganhar mais que o seu chefe, em que a pessoa vai estar sempre sujeita a vagas. Isso é um sistema piramidal, tá? Então, a pirâmide, a nível de marketing piramidal, é algo proibido da cadeia. Então, as pessoas não sabem aquilo que estão dizendo. Mas aquilo que a gente tem que perguntar é o seguinte, que às vezes a pessoa não diz a mal, não diz por mal. Então, nunca se ofendam com nada. A pessoa pode dizer, mas é um sistema piramidal, né? Mas o que é que você entende por sistema? Então, a gente devolve, olha só, lembram-se da técnica? A gente devolve a pressão. O que é que você entende sobre o sistema piramidal? E a gente pergunta. Então, sempre que houver uma pergunta constrangedora, a gente devolve a pressão para a pessoa. O que é que você entende sobre... O que é que você entende por isso? A gente pergunta. E, não, é uma coisa positiva, até a gente pode montar rede. Isso, sim. Mas olha só, a gente chama de marketing de relacionamento. Por quê? Porque nós temos uma associação por indicações. Então, nós trabalhamos porque o produto é muito bom. E como o produto é muito bom, tanto o nosso cliente como os nossos consultores têm uma rede de indicações. E todo mundo é favorecido. Por exemplo, se eu vou a um restaurante e se eu começo a aconselhar todos os meus amigos, ou você vai a um restaurante e começa a aconselhar todos os seus amigos, você é remunerado por isso? Não. Pois é, mas o nosso sistema faz com que o nosso cliente tenha também, acaba por poder no futuro, por ter tantos resultados, se apaixonar tanto, que automaticamente vai ser um futuro coach. Porquê? Porque Mark Hughes, o fundador, acreditava que as pessoas deveriam ter um treinador pessoal com elas. Em vez de ele vender em forma de franquia, que é franchising, e em vez de vender os produtos em lojas, é muito importante isso. Aquilo que o nosso fundador queria era que as pessoas tivessem uma mudança de hábitos, tivessem alguém junto dele. Então ele escolheu, o nosso fundador, escolheu ser vendido através de consultores independentes para que gratuitamente as pessoas tivessem acompanhamento e mais resultado a nível nutricional. Porque o objetivo dele é muito importante, que é a filosofia da empresa. Há várias empresas de marketing de relacionamento, mas tem a ver com a filosofia da empresa. Porque a filosofia do nosso fundador é que ele queria que todas as pessoas fossem saudáveis e felizes. Todas as pessoas tinham que ter acesso a uma vida mais saudável, porque a mãe dele morreu de uma overdose de produtos prescritos por médicos, com efeitos colaterais, e ela morreu de uma overdose de anfetaminas misturadas com outros medicamentos, porque ela corria atrás do peso. Então, imagina só, você vai, e damos exemplos, imagina só, você vai se inscrever numa academia, num ginásio em Portugal. O que é que você vai ter mais resultados? Se treinar sozinho ou se treinar com personal trainer? Com personal trainer. Então, exatamente isso que nós fazemos. Nós temos alguém que passou pelo processo e partilha a sua jornada. E a nível de negócio, a mesma coisa. Olha, não é só que incrível. Imagina só, se você quer abrir um negócio, você vai estar sozinho. Abre o seu negócio e não tem ninguém para ajudar. E dentro da Herbalife, o que é que o nosso fundador também entendeu? Que a maior parte dos clientes vai poder ajudar os seus amigos. E como ele vai partilhar os seus resultados através da sua jornada, vai poder ajudar pessoas e vai também se poder tornar um treinador pessoal de bem-estar. Porque o que é mais importante? Alguém que passou pela jornada ou alguém que simplesmente procura uma atividade? Alguém que passou pela jornada. E aquilo que a gente está fazendo é o seguinte, estamos ajudando as pessoas a ter mais sucesso. Por quê? Porque quando a pessoa entra dentro da Herbalife, ela tem alguém que o vai ajudar. Tem alguém que também, tal como os produtos, passou pela jornada. E vai lhe dar apoio. Não é incrível, Maria? E ela, nossa, realmente eu nunca tinha pensado sobre isso. Pois é. Então, aquilo que Mark Hughes, o nosso fundador, quis, foi blindar os nossos clientes, o fator sempre é o sucesso dos nossos clientes. Porquê? Porque se o consultor tiver alguém para ajudar, o cliente vai ser o mais bem servido. O cliente sempre está em primeiro lugar para o nosso fundador da Herbalife. Então, na realidade, aquilo que ele fez foi um sistema de sucesso. Quem entra no negócio de Herbalife vai ter todo o suporte para dar o máximo de suporte aos seus clientes. Quem está como cliente vai ter todo o suporte para receber. Quem é que não tem sucesso? Mas eu conheci alguém que não teve sucesso? Sim, claro, é natural. É natural. Por quê?
Porque para ter sucesso, a pessoa precisa de saber que tanto o cliente tem que fazer o programa, não é pôr o programa na bancada da cozinha, concorda comigo ou não? E a gente pergunta, concorda comigo ou não? Claro! E para fazer o negócio é natural que a pessoa primeiro vá aprender. Então nós temos vários treinos, então todo mundo pode entrar neste negócio, fazer uma inscrição, porque a inscrição é muito simples. Aí a gente já está aqui mostrando para ele como é que ele pode se inscrever. É muito simples, é uma inscrição muito básica, mas a gente deixa no ar, não enche a cabeça de informações. Mas a pessoa é tão fácil fazer como não fazer. Sabe porquê? Porque dentro da Herbalife não existe obrigações, não existe mínimos, não existe máximos, a pessoa é livre de fazer e não fazer. E uma das coisas interessantes na nossa, da raça humana, é que a pessoa trabalha mais para não perder do que para ganhar. E como na Herbalife não existe obrigações, é fácil a pessoa não fazer. Concorda comigo? Sim. Mas quem fizer vai se dar muito bem, porque é algo maravilhoso. E ponto. Então, sempre, nós mesmos temos que entender, porque isso é uma dúvida que está na nossa cabeça também. Por que a Herbalife não está a vender em lojas? Porque o cliente tem que ter o máximo de resultados. Então, nós temos que tratar bem o nosso cliente e, para isso, os consultores têm que estar com o máximo de sucesso. Por isso é que Mark Hughes escolheu o marketing de relacionamento. Nós ajudamos os nossos clientes e nós ajudamos os nossos consultores. Quem fica a ganhar no final? O nosso cliente. Claro que todos os intermediários, que são os consultores, são empresários individuais. E é importante a gente entender isso, tá? Não tenho tempo para fazer o negócio, né? Então, basicamente, duas coisas muito importantes. Não tenho tempo para fazer o negócio. Não há problema nenhum. Sabia que as pessoas mais produtivas são aquelas que não têm tempo? E na realidade, Maria, é o seguinte, a gente não tem um emprego. Então, você não trabalha dentro da Herbalife das 4 às 6. Aqui o que acontece é que você vai estar rodeada durante o dia todo de pessoas que querem se sentir melhor. A sua família, os seus colegas de trabalho, pessoas que estão num churrasco. Então, dentro da Herbalife nós não precisamos de tempo. Precisamos de vontade ardente de ajudar os outros. Se você tiver vontade de ajudar alguém, você vai ajudar. Não precisa de tempo. Tempo é preciso para um emprego. Esta é uma atividade que você pode fazer em qualquer lugar, com qualquer pessoa, a qualquer distância. Então, se você gostaria de ganhar algo extra, sem prejudicar aquilo que você já faz, esta é uma oportunidade incrível. E contem a sua história, caso vocês tenham começado em tempo parcial. Eu não gosto de vendas. É exatamente aquilo que aconteceu comigo. Eu não gostava de vendas. Mas você gosta de ajudar pessoas? Pronto, sim. Não é? Logo, então basicamente é isso. Eu acho que colmatamos várias dúvidas, mas é isso. Ou seja, primeiro de tudo, entenda as objeções, e muitas vezes as objeções estão dentro de nós. E entenda as objeções. Fique firme. Você mesmo tem que acreditar no poder que nós temos em ajudar as pessoas. Quanto menos tempo você passar em alguma objeção, mais ela esquece. Quanto mais tempo você responder a uma objeção, mais fica tatuado na mente dela. Então não perca tempo respondendo a objeções. Seja curto, seja leve e passe para o próximo. Diz assim, olha, eu não sei, eu só sei que olha, é tudo maravilhoso. Maria, quando é que a gente vai começar? Vamos começar o quanto antes. E traga já umas amigas. Vamos começar já não sei o quê. Olha, eu tenho o meu próximo programa de 10 dias a começar na segunda-feira. Bora lá. Vai perder tempo por quê? Não é? Então, no final de cada conversa, você tem que ter a chamada para a ação. O que é uma chamada para a ação? A chamada para a ação é o passo seguinte. O que é que a pessoa tem que fazer agora? Então, você tem que ter duas sempre opções. Ou a pessoa pega numa amostra, ou a pessoa pega no programa. Tá? Se a pessoa está na dúvida, ela pega numa amostra. Pega nos sachês, nas saquetas. Se ela não está na dúvida, bora lá cadastrar a pessoa. Me manda, então, a única coisa que eu preciso, tá? E às vezes o cadastro é uma palavra muito, muito complexa. A única coisa que eu preciso, Maria, é o seguinte. Me manda a foto do teu documento de identidade, o teu endereço, o teu e-mail. E tá tudo ótimo. E já vou tratar disso. Tá combinado? Tá, ótimo, perfeito. Ou então, eu envio os meus dados, o meu número é este, três letras do sobrenome, mando o link, mando um videozinho para ela saber o que fazer e está tudo ótimo. Quer fazer você ou quer ser que eu faça? Quer que eu faça? Ótimo, só preciso disto, aquilo, aquilo outro. Perfeito, pronto. Está combinado? Então a gente tem que ser, a chamada para a ação tem que ser o fechamento. E o fechamento é leve. Maria, temos que começar o quanto antes. Olha só, eu tenho aqui um programa que fica X por refeição e o outro Y. O que é confortável para você? Entre 5
a 10, o que é confortável para você? 5, ok. Então você vai fazer 2 refeições por dia de R$5, no total vai dar X. Está ótimo para você? Tá, ótimo. Então o preço, gente, nunca damos preço total, damos sempre preço por refeição. E se tiver barras incluídas, café proteico e colágeno, a gente tem que dividir por 90. Porquê? Porque estamos a falar de um lanche. 2 refeições mais um lanche, certo? Então a gente tem que dividir por 3. Se a gente englobar barras, café ou colágeno, a gente pode dividir por 90, porque são 90 refeições. Então, gente, é tudo uma questão de números. Se nós queremos mais clientes, nós temos que falar com mais gente. A nossa média vai aumentar, a nossa média de sims vai aumentar, mas a de nãos vai sempre existir. Então, não é quantos sims você recebe, mas quantos nãos você recebe. Quantos mais nãos você recebe, mais sucesso você vai ter. Quer sinal que você está falando com muita gente. Se você não está recebendo 10 nãos por dia, quer dizer que você não está falando com 15 pessoas por dia. Então, a felicidade é daquele que recebe 10 nãos por dia. Essa é uma pessoa feliz. Porque se você está recebendo 10 nãos por dia, quer dizer que você está falando pelo menos com 20 pessoas. Isso é maravilhoso. Se você falar com 20 pessoas por dia, acredito que você vai fazer 5.000 pontos ou mais todos os meses. Então, o segredo é de nós nos orgulharmos dos nãos, porque estamos a falar com gente. Aquela pessoa que esconde na toca e não fala com ninguém, não vai receber nãos, mas vai estar sempre na cabeça, vou receber nãos, vou receber nãos, vou receber nãos, e não faz. Não, então se orgulhe pelo aquilo que nós estamos fazendo, estamos mudando a vida das pessoas. Então nós precisamos de entender que o nosso trabalho é educativo. Nós recebemos nãos, que são ainda nãos, porque nós temos um trabalho educativo para fazer. Por isso é que a Herbalife nos tem a nós. Se todo mundo soubesse se cuidar, se todo mundo já estivesse preparado, nós não éramos necessários. Então agradeça que tem conteúdo para entregar para as pessoas. Agradeça por as pessoas precisarem da nossa ajuda, porque senão nós não tínhamos este negócio. Então nós somos educadores e pessoas que trazem estratégia. Quando as pessoas dizem assim, olha, a importância do consultor da Herbalife é isso, nós somos facilitadores. O consultor da Herbalife é alguém que tem estratégias para o sucesso. E é isso que você pode vender para o seu cliente quando ele entra nos programas de desafio. A minha missão é trazer estratégias de sucesso para o seu resultado, tá? É muito importante. Tá bom? Então, gente, alguma pergunta para fazer? E vamos fechar o nosso dia hoje. Logo à noite, nós vamos ter Laerte, pode falar. Cris, às vezes eu estava arranjando por uma bobeira, uma desculpa até compreensível para a pessoa, porque algumas são intolerantes. Eu parei, então, de usar a explicação de que o Nutrev é um substituto de leite. Parei, não faço mais isso. Como é que eu explico o Nutrev para o cliente? Porque o shake é fácil, substituto de refeição. E o Nutrev, como é que eu explico? O Nutrev é mais fácil ainda, porque mais barato é impossível, não é? O Nutrev é simplesmente, é um substituto do leite, é sim um substituto do leite, ele tem soro de leite, whey protein, não é? Então, é o substituto de leite em que sentido? O rótulo diz fazer com leite. Por que é fazer com leite? Porque a Anvisa, e em Portugal também, qualquer substituto de refeição tem que ter leite, se não é comida. Então, nós somos obrigados a colocar leite no rótulo, tá? Então, é muito importante vocês entenderem isso, que também pode ser uma objeção. Eu não tomo leite, maravilhoso. Nós saltamos por causa de uma legislação de rótulo. Nós precisamos ter leite no rótulo por causa de uma legislação, tá? Mas a partir daí, você tem de dizer o seguinte. Nesse caso do Nutrev, é muito fácil, são R$40 extra e tem mais proteína que o leite, vai saciar mais, tem mais fibra, tem menos gordura que o leite, mesmo que o leite seja desnatado, tá? Tem menos gordura, tem mais cálcio, tem mais proteína. O que é que você precisa mais? Mais nada. Eu nem pergunto. Eu coloco no programa, eu não pergunto se ele quer. Esse é o problema. A gente não pergunta se a pessoa quer, não é? A gente perguntou o seguinte, de 5 a 10 reais, o que é bom para você? 10, ótimo. Quem faz o programa sou eu. A única coisa que eu faço é pergunto os sabores. Porque se eu vou ao médico e preciso de fisioterapia, e vou ao fisioterapeuta, e ele diz-me assim, olha,
Você pode vir 2 ou 3 vezes por semana. 2, ok. Quem faz os exercícios? É ele. Ele só vai modelar consoante o tempo que eu tenho. Do resto, ele escolhe os exercícios. Eu perguntei, de 5 a 10, o que é confortável para você? 5. Então, eu já sei que o meu limite de orçamento é este, e eu vou fazer os produtos para este. E eu só vou ver os sabores. Baunilha, chocolate, morango, o chá, limão, canela ou laranja, ou se for em Portugal, pêssego ou frutos vermelhos. Se salgado ou doce, aí eu vejo se ele quer uma sopa e um shake, ou 2 sopas, ou 2 shakes. Eu só faço a combinação. Você quer fibra sem sabor ou com sabor? Você bebe refrigerantes? Sim. Então eu vou colocar suco de uva ou de manga. Pronto, mais nada. Quem faz o programa, gente, somos nós. É muito importante isso. A única coisa que manda no programa é o orçamento do cliente. Que o ideal, amiguinhos, o ideal é que sempre comece baixo. Não queiram vender tudo no primeiro programa. Porquê? Porque aquilo que ditar o primeiro programa é aquilo que ele vai partilhar para os amigos. Quanto foi o teu programa de Herbalife? Este dinheiro todo. Nossa, já não quero. Se começar um programa pequeno, ele vai dizer, quanto custou o programa de Herbalife? Olha só isto. E a pessoa depois vai adquirindo os outros produtos ao longo do mês. Porquê? Porque ela vai perceber que ela substituiu refeições. Então ela vai querer substituir o lanche. Depois ela vai querer ter mais energia. E ela vai começar a substituir aquilo que ela já tomava. Então ela vai começar a acumular mais programa consoante a sua confiança. Tá, gente? É muito importante a gente entender que a pessoa vai aumentar o seu grau de confiança, vai aumentando o seu programa. Começar com um programa menor faz com que ela, quando fizer propaganda do programa, ela vai fazer propaganda que o produto é barato. O programa é barato. Eu comecei só com isto. O acompanhamento vai ditar o ticket médio. O que é o ticket médio? Quanto é que ela gasta por mês? Vai ser o acompanhamento. Ai, Cristo, estou com fome. Amiga, aquilo que eu uso é aquele café proteico. Aquilo que eu uso é mais colheres de shake. Aquilo que eu uso é mais chá. Aquilo que eu uso é os snacks. Então a gente começa a colocar os snacks, começa a colocar a proteína. Quanto mais peso a pessoa tem, também mais proteína a pessoa precisa, então um suplemento de proteína. Tá? Mas isso é acompanhamento. Então, gente, alguma pergunta? E tem aqui vários líderes na chamada. Podem abrir o microfone caso queiram agregar mais alguma coisa que eu não tenha falado. Podem abrir e às vezes alguma objeção que surja. Podem abrir o microfone. Cris, sabe que é interessante que do Nutrev, que as pessoas gostam de coisas sem glúten, sem lactose, né? Então, tá na moda, né? Então, eu uso muito esse argumento do sem glúten, sem lactose, do Nutrev, e também para agregar nas receitas gourmets que a gente tem da Herbalife. Sem farinha, exatamente. Sem farinha, sem açúcar, a pessoa pode fazer receitas. Ela se torna na hora de promover o Nutrev, eu uso muito assim, fulano, imagina aquela receitinha da avó, da mãe, esquece a farinha, esquece o leite, coloca no Nutrev. Você vai ter uma receita saudável, sem glúten, sem lactose, fica uma delícia, a relação custo-benefício não há melhor. Além do shake, de fazer o shake, né? Isso. Pode falar. Tem alguma diferença a fome oculta da fome emocional? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Fome oculta é algo físico, é algo celular. Tu tens fome oculta porque tu tens ausência de nutrientes no teu corpo, ou seja, tem a ver com densidade nutricional dos alimentos. O que é a densidade tu tens na quinta-feira da sessão, por exemplo, a Dri falou muito e está lá a gravação, tá? A gravação já está lá do evento que a Adriana fez lá no grupo de eventos. A fome emocional, ela tratou muito bem desse assunto. A fome emocional tem a ver, ela própria falou, relacionar a parte das emoções e compensar com comida. Então, veja lá o de quinta-feira, você teve presente, mas reveja lá. Fome oculta é o corpo pede comida porque ele está carente a nível nutricional. Imagina só, todos os dias o nosso corpo tem células que nascem e morrem. Todas as noites nós reconstruímos o nosso corpo, não é? Então, todos os dias ele acorda,
faminto, de boca aberta, quer nutrientes, quer me reparar. E o que é que as pessoas dão? Ou nada, ou um pão com manteiga. Então, isso é comida sem densidade nutricional. É palha sem nutrientes. Então, é isso que a pessoa tem. Então, automaticamente o corpo tem fome emocional, nutricional, que é fome de nutrientes. E aquilo que as pessoas dão é comida sem densidade nutricional. Rosana, meu amor. Oi, Pre. Oi, não, é isso mesmo, já comentaram, eu fiquei vendo no Trev falando isso, que ele não tem glúten, não tem lactose, não tem açúcar, é docinho, feito leite ninho e é rico em fibra. E que dá para fazer todas as receitas, das doces às salgadas. É assim também que eu falo. Olá, Laerte, quando uma pessoa começa, o Leandro, né? Não tem problema, deixa ela fazer com leite de amêndoa, está tudo ótimo. O dinheiro que ela iria comprar no Trev, passa para ela o NRG, passa para ela o ômega 3, fica tranquilo, gente, não tem problema nenhum. Não se prendam às vezes com alguma coisa, lembrem-se sempre, ela pode fazer com outra coisa? Pode. E a partir daí você tem a oportunidade para o dinheiro que ela ia gastar no Nutrev, aumentar o resultado dela, por exemplo, forma oculta, uma pessoa que tenha maus hábitos alimentares, dar um multivitamínico. Eu adoro colocar o multivitamínico num programa de uma pessoa que tenha muito peso para perder ou de uma pessoa que tenha uma alimentação péssima. Para quê? Para aumentar o máximo de nutrientes na dieta dela e ela vai se sentir muito mais saciada, muito mais tranquila. Os resultados dela podem sair do platô com multivitamínico, sabiam? Porque às vezes o problema está realmente carência nutricional. Então, tal como eu tenho muita fome, preciso de aumentar a proteína, se eu tenho muita fome oculta, aquilo que eu preciso de aumentar são os nutrientes. Então, o multivitamínico existe para isso. Tá? Então, nós temos vários produtos que a gente precisa de ajudar as pessoas. O ômega 3, o cálcio com a vitamina D e o magnésio, que também a vitamina D é um hormônio que todo mundo tem carência. Então, por exemplo, o multivitamínico vai agregar vitamina D e tudo mais, mas já estamos a mudar o nome do jogo. Então, beijo, meus amores. Olhem só, esta semana o que é que nós temos, tá? Porque a gente já está aqui, já falou de muita coisa. Rebeca, a soja, lembra do AJ, 69 anos e está aí para as curvas, 28 anos usando os produtos. Então, se ele tivesse algum desequilíbrio nutricional, hormonal, todos os homens da Herbalife não funcionariam. Não havia filhos. Não funcionava. Então brinca com isso, brinca. A soja é impossível fazer isso. É preciso toneladas da soja para haver... É como, por exemplo, imagina um puzzle. Nós somos animais, certo? A proteína animal. A soja é uma proteína vegetal. Então imagina que é exatamente... As peças do puzzle não se encaixam. A proteína vegetal não encaixa com uma proteína animal do nosso corpo. Então, imagina que aqui está a peçazinha da soja e aqui é para encaixar aqui, na proteína animal, na nossa proteína. Então, não encaixa, não existe enquadramento. Isso é um mito. Por quê? Porque a indústria dos laticínios precisou de inventar vários mitos à volta da soja para diminuir o consumo de leite de soja. Então, começou a haver várias coisas sobre a soja que não são verdade. Não é? Não são verdade. Então, os países asiáticos são os países com mais esperança média de vida e todos os japoneses, não sei o que, consomem soja. Então, explica-me isso. Não é? Impossível. Então, tem a ver com esse mito. E porquê? Porque a soja é utilizada, sim, para reposição hormonal, para as mulheres, mas tem outro tipo de quantidades e muitas vezes essas mulheres têm sintomas amenizados quando usam Herbalife, não é só por causa da proteína de soja, não. Tem a ver com todo o equilíbrio nutricional, é o conjunto da ópera. Mas as pessoas acham que foi só da proteína de soja, não, teve a ver com todo o equilíbrio que a mulher chega na menopausa completamente, assim, toda sem nutrientes, não é? Amigos, já passamos muito da hora, por isso não vamos nos alongar mais. Logo à noite, para quem é de Portugal vai ver depois, vamos passar aquilo que aconteceu no Black, no Comitê Black. Vamos já parar aqui a